O tema de hoje é Alzheimer. E Alzheimer é desafiador. Fala pessoal, sou Rafa Romero, fundador da empresa Vivaz Cuidadores. Vamos entrar no assunto desse vídeo. Um dos mais pedidos pelos nossos seguidores. A gente tem pessoas que nos acompanham que são cuidadores de idosos, outros que são familiares de pessoas idosas. E todos têm um objetivo em comum em relação a esse tema. Entender um pouco mais do que se trata, saber como conduzir no dia a dia com essas pessoas, porque o tema de hoje é Alzheimer. E Alzheimer é desafiador. Muda a rotina das famílias, transforma pessoas que eram extremamente autônomas, ativas, capazes de si, sãs, lúcidas, em pessoas extremamente dependentes, em pessoas que começam a adquirir certas limitações, pessoas que antes tinham pensamentos muito bem estruturados e que agora já não têm tanto, começam a falar besteira, ou confundir as coisas, ou esquecer. Então afeta a memória, afeta também a parte cognitiva. É uma doença que, em resumo, transforma muito a vida das pessoas. E a gente não está preparado para o envelhecimento. O ser humano não está preparado para envelhecer e para cuidar de quem é mais velho. A gente vive um momento, a gente faz plano de curto prazo. A gente faz plano de 5 anos, 10 anos, a gente não está pensando lá na frente, na aposentadoria, ou quando a gente vir a envelhecer, ou quando nossos pais envelhecerem. O ser humano não está preparado para isso. E a gente está alcançando cada vez mais patamares de longevidade que, se por um lado é muito bom, a gente está vivendo mais, a gente está chegando em 90, 100 anos, mas por outro lado, se a gente não se cuidar, se a gente não mudar nossos hábitos, se a gente não tomar melhores escolhas hoje, a gente pode estar trazendo para as nossas vidas doenças, inclusive, que são muito nocivas, não só o Alzheimer, mas muitas outras, né? Então o Alzheimer é um tipo de demência, inclusive é o tipo mais comum, né? Cerca de 60% a 80% das pessoas que possuem demência têm Alzheimer. A gente tem hoje no Brasil cerca de 1 milhão de pessoas que foram diagnosticadas com Alzheimer. A gente tem no mundo 35 milhões de pessoas, hoje, aproximadamente, que foram diagnosticadas com Alzheimer. E as projeções são as seguintes: 2030, cerca de 65 milhões de pessoas no mundo vão ter Alzheimer. 2050, cerca de 115 milhões de pessoas vão ter Alzheimer. Muita gente se pergunta o que causa essa doença? Por que isso surge assim, né? E existem vários fatores, né? A ciência não crava numa coisa só. Existe o fator idade, tá? O fator idade é importante sim, apesar de que não é uma doença exclusiva de pessoas idosas. Pessoas mais jovens podem ter Alzheimer, pessoas abaixo de 65 anos. Existem relatos de pessoas com 40 anos que têm Alzheimer, então isso pode acontecer. Normalmente pessoas jovens que adquiram Alzheimer pode estar mais associado a fatores genéticos, mas existe também histórico familiar, por exemplo. Condição da sua saúde cardíaca, dependendo da situação, pode provocar traumatismo craniano. Inclusive, isolamento social, pessoal. A gente acabou de passar por uma situação terrível no mundo, onde um vírus contaminou a todos. A gente sabe quanto foi complicado esse momento, só que o isolamento social provoca depressão. Se para várias pessoas jovens já foi muito complicado durante esse período de isolamento e muitos adquiriram depressão, imagina para as pessoas mais idosas. A depressão, ela é também um dos fatores que pode acabar levando a pessoa a adquirir o Alzheimer em algum momento. Além disso tudo que eu citei aqui como causa, tem também baixa escolaridade. As pessoas que têm uma renda inferior, infelizmente, acabam não criando hábito de leitura, por exemplo. Por isso que estudar, ler, fazer atividades que façam que você raciocine, que você pense, sabe, fazer um curso, viajar, conhecer pessoa, conversar. Por isso que as suas escolhas hoje importam muito. E até aqui a gente falou o que é o Alzheimer, quais são suas causas, mas e os sintomas? Como é que surge isso? Como é que eu percebo que a pessoa está com Alzheimer? E aí começa com aquele esquecimentozinho, começa com aquela consulta médica que, pô, caramba, perdi, não vi, passou, um fogo ligado, uma perda de uma memória recente. Então, perceber esses detalhes, é óbvio que muitas vezes a gente pensa assim, é da idade, tá esquecendo, é normal. Pode ser, mas se isso começar a ganhar uma constância que não tinha, procura um médico. Agora um pouquinho sobre os cuidados do dia a dia que essa pessoa precisa, né? Com o avançar da doença, ela vai ganhando novas limitações. Atividades simples que antes ela conseguia fazer, ela vai começar a não conseguir fazer. E você precisa entender que isso é normal, que isso faz parte. O processo de aceitação é muito difícil para os familiares em geral, tá? Às vezes a gente não entende, a gente quer lutar contra aquilo, a gente não quer acreditar, a gente quer ter esperança de que ele vai ficar bom. Mas, no fundo, a gente sabe que não vai. Não tem jeito. A gente consegue retardar o avanço da doença, mas a gente não consegue impedir que ela venha. É degenerativo, não tem jeito. Então, algumas coisas básicas, como a própria higiene, se alimentar, sabe? Ir no banheiro, algumas coisas vão ficando cada vez mais difíceis para essa pessoa. E essa pessoa vai se tornando uma pessoa cada vez mais dependente mesmo. Assim. Então, se você tem uma vida
economicamente ativa, você é uma pessoa que trabalha, que tem seu emprego, tem sua família, é casado, etc., vai ficar muito difícil, né? Vai ficar muito complexo estruturar algo improvisado, familiar, para atender essa pessoa. Inicialmente você vai conseguir. As limitações são pequenas, às vezes tem alguns irmãos, alguns parentes próximos, então consegue distribuir melhor e dividir essa responsabilidade, mas com o passar do tempo, isso vai começar a pesar mais. E vai exigir não apenas tempo de vocês, mas também habilidade. Habilidade para conduzir, né? Um cuidador de idosos, por exemplo, ele faz curso de cuidador, ele aprende sobre Alzheimer, ele aprende como cuidar da higiene, cuidar da pessoa, né? Levantar da cama, passar da cama para a cadeira, da cadeira para a cama, dar banho. O cuidador aprende isso tudo. Ele é uma pessoa profissional capacitada para isso. Então, em algum momento, né, com a avançada doença, é muito possível que você precise de cuidadores. O trabalho de cuidador tem muito valor. E é nessas horas, nesses momentos difíceis, familiares, que a gente começa a entender um pouco mais isso. Isso é um pouco distante da nossa realidade, né? Não é todo dia que a gente precisa contratar cuidadores ou a gente para pensar nesse tipo de coisa, mas quando a gente se depara com algum parente nosso precisando de cuidados e a gente vê que a gente não consegue dar, seja porque a gente não tem tempo ou porque a gente não sabe como fazer, né? É aí que a gente começa a perceber a importância desse trabalho. Então, algumas mensagens que eu gostaria de deixar nesse vídeo para você é: envelhecer faz parte, é normal, a gente vai chegar lá um dia e a gente precisa se preparar para isso. A gente precisa fazer melhores escolhas, porque se tiver histórico familiar, fator genético, aquelas causas que eu mencionei lá atrás, algumas coisas estão no nosso controle, outras não. Mas algumas coisas estão no nosso controle. A gente pode escolher como a gente se alimenta, se a gente bebe muita água, se a gente não bebe, se a gente faz exercício físico, se a gente cria hábito de leitura, se a gente estuda, se a gente faz atividades que desenvolvam a nossa capacidade cognitiva. Sabe aquele idoso da sua família que gosta de jogar cartas, mas ninguém joga com ele? Que gosta de jogar um jogo da memória? Que gosta de jogar um dominó, um xadrez, uma dama? Cara, joga com ele. Faz isso por ele. Se você não consegue, se você não tem tempo, cara, chama alguém, contrata alguém. Contrata Vivaz, me chama, eu vou. Eu vou lá, ou eu coloco o cuidador pra ir lá, mas a gente vai dar um jeito, cara. Eu só não quero que você olhe pra isso e não faça nada. Quero que você faça alguma coisa. Porque o tempo passa. E o que a gente pode fazer pelas pessoas à nossa volta é o melhor que a gente pode entregar pra elas. A gente não leva nada dessa vida. Agora, o que a gente deixa de legado, o que a gente faz pelas pessoas, o que nós somos, é o que a gente vai, de fato, pavimentar e escrever na nossa lápide o dia que a gente se for. Então, fiquem atentos aos sintomas, fiquem atentos aos sinais, procurem médico, façam boas escolhas. E se no final das contas vocês precisarem da Vivaz, a gente vai estar aqui para ajudar no que a gente puder. Tá bom? Por esse vídeo é isso. E até a próxima.